Amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para fazer essa transmissão via internet para os irmãos, para que possam ouvir um pouco da palavra e serem edificados. Nós estamos privados de estar no nosso culto público, porém, nosso culto particular, no nosso lar, ele deve continuar. Foi sempre isso que pregamos a vida inteira e agora também não será diferente. Eu quero conversar com os irmãos neste momento a respeito do Salmo 119 e podemos desde já tomar algumas impressões desse Salmo para que você depois possa ler e observar esses apontamentos que darei aqui neste momento. Poucos capítulos nas Escrituras são tão proveitosos para estudar e aprender sobre a própria Bíblia quanto o Salmo 119. O Salmo 119 é o mais longo de toda a Escritura Sagrada. Sua autoria é desconhecida, mas seu autor fez um trabalho excelente, único, com a bênção de Deus, a graça divina, na escrita deste texto. Ele é um salmo que nós conhecemos como acróstico, no qual a primeira letra de cada verso é uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Seu propósito é demonstrar a excelência da palavra de Deus para nossas vidas. E para fazer isto, o autor vai discursar acerca da necessidade que temos de ouvir e praticar aquilo que Deus ordena e dos benefícios decorridos desta obediência. Assim sendo, o salmista irá se empenhar para mostrar que, primeiro, nós temos a necessidade de estudar de forma constante e diligente a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele diz isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segundo, nós temos a necessidade de crer e praticar de forma constante aquilo que Deus nos ordena em sua palavra. Como Tiago 1:22 escreve: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, o Salmo 119 também nos mostra que a palavra de Deus é incomparável como conselheira, como consoladora. Ela constitui-se no único meio pelo qual podemos alcançar a verdadeira felicidade. E ainda, amados irmãos, é bom lembrar que o próprio Jesus é a palavra viva de Deus. Nós estudamos e vemos aquela palavra maravilhosa do Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João 1:14 vai falar exatamente sobre isso. E enquanto a Bíblia, como nós conhecemos, a palavra escrita, é a palavra de Deus, escrita e nos concedida, dada ao homem, para que tenhamos a verdadeira sabedoria. Quando falamos da palavra escrita de Deus, a Bíblia, aqui neste Salmo, nos ajuda a lembrar que a força humana é incapaz de obedecer aos mandamentos divinos. Deus mesmo precisa criar em nós a vontade quanto à força para sermos obedientes a Deus. E este salmo tem esse clamor para que Deus venha de fato avivar, para que Deus trabalhar, para que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nós sejamos assim assistidos. Efésios capítulo 2, verso 13 vai nos dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer
como realizar, segundo a sua boa vontade. Para alcançar o seu propósito, o autor do Salmo 119, ele lança mão do uso de sinônimo da expressão hebraica Torá. Ele usa 8 expressões sobre a Torá, palavras sinônimas, para falar da lei, que é comumente trazido, a Torá é comumente traduzido como lei. De fato, somente o verso 122 não traz uma referência à lei ou a qualquer dos outros sinônimos usados pelo autor. Quando analisamos o Salmo 119, atentamente, nós podemos listar alguns desses 8 expressões hebraicas da Torá, traduzida para nós como lei e de seus sinônimos. E neste salmo, o uso da palavra lei não está restrita à lei dada a Moisés lá no Monte Sinai. A lei, traduzido Torá, mas corresponde à lei de Deus no sentido mais amplo possível, compreendendo tudo, absolutamente tudo que Deus ordenou para a nossa obediência e conformidade. Nós encontramos sinônimos que foi traduzido para nós como testemunho. E esse testemunho, existia uma cópia da lei de Deus colocada dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, e depois no templo lá em Jerusalém, para servir de testemunha, como testemunha de acusação contra o povo de Deus diante do único Deus verdadeiro. E aí nós podemos completar que é um Deus misericordioso e perdoador. Nós encontramos isso lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 26. Também essa palavra, como sinônimo de preceitos, e esse preceito constitui de instruções dadas aos homens para dirigi-los na conduta correta. Temos também outro decreto ou estatutos que ele fala da força obrigatória e da permanência das escrituras em se tratando de leis registradas para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Isaías, capítulo 30, verso 8, vai afirmar sobre isso. Também nós, como lei, nós temos outro sinônimo chamado mandamento, Palavra usada para ressaltar a qualidade daquilo que está sendo dito. E outra, juízo, refere-se às decisões dos juízes, do único juiz onisciente a respeito de situações humanas comuns. As Escrituras são o padrão que deve reger o relacionamento entre as pessoas. Por esse motivo, são elas exatamente que definem, por excelência, esse termo. Palavras, outro sinônimo da Torá, ou Debarim, este é o termo mais comum e abrange toda a verdade de Deus, seja ela declarada, prometida ou mandada. E ainda, ordenanças. Essa expressão é por vezes traduzida como palavra, pois os tradutores buscam o melhor equilíbrio na língua de destino. Ela se refere a qualquer coisa que tenha dita pelo próprio Deus. Como nem tudo que Deus fala é promessa no sentido nato da palavra em português, os tradutores têm optado por traduzir a mesma por palavra, simplesmente. Além destas expressões, outras também podem ser usadas para fazer referência à autorrevelação de Deus. E aqui no Salmo 119, verso 3,
e 37, encontramos expressões teus caminhos, sem o acompanhamento de nenhum dos termos mencionados anteriormente. No Salmo 119, versículo 132, encontramos teu nome. E no versículo 90, temos tua fidelidade. Estas duas últimas expressões, elas servem para se referir primariamente à imutabilidade daquilo que Deus tem decretado. Ou seja, a sua palavra não passa. Ela é para sempre. E então, diante desse belíssimo salmo, nós podemos meditar um pouco sobre o poder que a palavra de Deus exerce sobre a nossa vida. Ela tem o poder para trazer o avivamento espiritual. E avivamento nós entendemos como aquilo que vai nos impulsionar ou tornar possível a viver essa palavra no âmbito bem maior. É aquilo que nós sempre desejamos na palavra de Deus, ou nas igrejas, ou as pessoas desejam. Se Deus aviva a tua obra, traz um avivamento. O verso 25, o verso 37, 40, 50, 88, 107, 149, 154 e o 156, além do 159, melhor dizendo. E aqui precisamos refletir sobre o sentido real do avivamento. Teve um avivalista europeu, Jonathan Edwards, bem explicou: este acontecimento não é apenas emocionalismo, mas uma inundação da palavra de Deus, que produz em nós um grande amor pelo Senhor. Nós não precisamos ser lembrados, incentivados a lê-la e vivê-la. Isso acontece naturalmente em todas as áreas da nossa vida. Aquele negócio, quanto mais eu me apego à palavra, mais esse negócio vai tornar espontâneo. Quanto mais eu tenho vivência com a palavra, esse negócio, mais eu vou viver. Eu não vou precisar ser forçado, não vou ser preciso lembrado. Tentar alguém ou algo está massificando uma ideia, mas a própria palavra vai criar em mim essa vontade, vai nutrir em mim essa busca, esse anseio de cada vez mais buscar a palavra de Deus. Na Escritura também podemos satisfazer plenamente os nossos anseios, o anseio da nossa alma. O Salmo começa com esse pedido, né? com essa pegada. E assim nós vamos pedir aos irmãos que abram sua Bíblia aí no verso 1 e verso 2 e vamos ler para que os irmãos tenham olhar para isso nas Escrituras, diante daquilo que eu vou falar a partir de então agora. Então, o verso 1 e o verso 2 nos diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o busca de todo o coração. Então, aqui nós encontramos, e já falando que somos bem-aventurados, ou felizes, abençoados, completos, e reconhece a Bíblia como a solução para tristezas da alma. Como diz o verso 25 e o verso número 28. Na palavra, podemos estudar, ou podemos estar plenos mesmo diante dos inimigos e perseguidores. Quando nós olhamos para o verso 42, 51, 68, 71 e 157, nós encontramos exatamente essa solução das aflições, das angústias, laços de morte e das ansiedades e incertezas do caminho. Nós podemos, de fato, recorrer às Escrituras ou alimentar das Escrituras
em todos esses momentos, assim, momentos estes cruciais na nossa existência. Além dessas expressões aqui, outras também podem ser usadas para fazer referência à autorrevelação divina. O verso 3 e o verso 37, nós vamos encontrar a expressão teus caminhos, sem o acompanhamento de nenhum dos termos mencionados anteriormente. No verso 132, encontramos o teu nome, e no verso 90 temos a tua fidelidade. Estas duas expressões servem para se referir primariamente à imutabilidade daquilo que Deus tem decretado, daquilo que Deus tem dito. Sua palavra, ela não vai voltar atrás, a sua palavra não muda, ele é constante. Então, amados irmãos, diante desse belíssimo salmo, nós podemos meditar um pouco sobre o poder que a palavra de Deus exerce sobre a nossa vida. Nós podemos perceber que ela tem o poder para trazer avivamento espiritual. Todo salmo nós vamos encontrar esses versículos que vai realmente apontar para que isso, mostrando que isso é possível, que isso seja uma realidade. Por isso que a igreja anseia, por isso que a igreja alimenta, está sempre, em todos os tempos, em todas as épocas, ela está sempre ansiosa ou buscando de fato um avivamento. O avivamento, ele advém das próprias Escrituras Sagradas. E aqui precisamos refletir um pouco sobre o sentido real da palavra avivamento. Como o norte-americano Jonathan Edwards, um avivalista, bem explicou, dizendo que este acontecimento não é apenas emocionalismo, mas sobretudo, é uma inundação da palavra de Deus que produz em nós um grande amor pelo Senhor. E é isso que nós buscamos. Cada dia, a cada culto, a cada momento, que a nossa oração tenha sido de fato essa busca. Senhor Deus, aviva a tua obra, aviva o nosso coração, nos faz de fato mais íntimos com o Senhor, nos aproxima mais de ti, ó Senhor nosso Deus. As Escrituras também nós podemos satisfazer plenamente os nossos anseios, o anseio da nossa alma. O Salmo começa no verso 1 e verso 2 dizendo: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o busca de todo o coração. Já é falado que somos bem-aventurados, ou felizes, abençoados, completos, e reconhece a Bíblia como a solução para as nossas tristezas, as tristezas da alma. Como nós podemos perceber isso no verso 25 e o verso 28. O verso 25 vai nos dizer: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O verso 28 vai dizer: a minha alma de tristeza verte lágrima, fortalece-me segundo a tua palavra. Ou seja, está sempre dando uma ênfase na palavra de Deus como aquela que vai nutrir, aquela que vai suprir todas as nossas necessidades, toda a nossa carência mais profunda, as carências da nossa alma, que nos causa tristeza, causa enfermidades e gera até mesmo a morte. Que Deus possa trazer essa palavra nos nossos corações, que essa palavra possa avivar a nossa alma, que nós possamos levar essa palavra salvadora, que traz cura para os nossos males, para os males da nossa época que nós estamos vivendo. Leia com os irmãos o Salmo de número 105, ou o verso número 105 do Salmo 119, para que a gente possa perceber que ele nos ajuda nessas ansiedades e incertezas do caminho. Ele vai nos dizer
que é um texto que nós já citamos ou recitamos desde quando era criança, né? Lá na escola bíblica dominical, os primeiros versos que a gente aprende: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se é lâmpada, é aquele negócio que vai clarear, não é uma lanterna. Essa é aqui que nos traz uma boa ilustração para esse ponto que seja entender que a lâmpada do verso 105 não é uma lanterna que ilumina toda só a nossa frente, mas é uma lâmpada que carregamos conosco, que ela vai iluminando toda a nossa volta, né? E na medida que nós vamos andando, que nós vamos na nossa caminhada, nós vamos indo, a lâmpada também vai clareando toda a nossa volta, amados irmãos. A imagem que é bastante representativa para os peregrinos que faziam longas caminhadas, longas viagens em meio ao deserto. Ela ilumina o que está ao nosso redor e precisamos continuar indo para frente, para que a luz alcance novos lugares, novos horizontes. É isso que significa esperar em Deus, viver na dependência dele, sabendo que ele nos guiará enquanto nós caminhamos, enquanto nós trilhamos o nosso caminho. Finalmente, tem poder para conduzir em crescimento espiritual. O amor e prazer pela palavra de Deus está presente em todo o salmo, né? Nós podemos ler inúmeros versículos aqui e todos eles vai realmente comprovar aquilo que eu estou dizendo. Eu quero ler só o verso número 16, que vai nos dizer da seguinte maneira: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Realmente nós temos, ele nos chama a desviar os pés do caminho mau. Ele realmente vai estar trazendo esse negócio para a realidade da nossa vida. O verso número 9 também é muito significativo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que vai nos proteger. É a palavra de Deus que vai nos resguardar. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer em nossa caminhada. Em todos esses versículos, podemos encontrar os fundamentos essenciais da nossa vida. Como adoração, como comunhão, como serviço, como ministério, como evangelização e discipulado. Este salmo, ele realmente vai nos conduzir numa vida com todas essas características que o cristão deve ter. O que temos feito diante da palavra de Deus, que é mais doce do que o mel, a nossa boca? O que temos feito diante da palavra, que é mais valiosa do que o ouro refinado? Como temos avaliado a nossa vida? Como nós temos tomado nossas decisões? Como nós temos guiado a nossa família? Quais são os parâmetros, se não a própria Bíblia? Quais os parâmetros? Qual é aquilo que vai ditar a nossa caminhada, aquilo que vai ditar regras? Se não é a própria Escritura Sagrada. O que tem influenciado as estruturas do nosso coração. Não estamos falando de comportamento, mas o que serve como motor da nossa vida. O que é, de fato, amados irmãos? Então, podemos perceber que o Salmo 119 nos revela que a Bíblia é suficiente para nos avivar, para nos satisfazer, para nos amadurecer cada dia mais espiritualmente. E a minha oração é que, Senhor Deus, aviva a sua obra, aviva o meu coração, aviva o teu coração, aviva o nosso coração, nessa leitura dessa palavra, nesse prazer na sua palavra, prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditarmos de dia e de noite. Ou
não tenha interrupção, seja contínuo meditar, um contínuo caminhar sobre essa luz de Deus sobre a nossa vida. Meu amado irmão e amigo, esses momentos são momentos assim que nos levam a muitas reflexões. A minha palavra é que as Escrituras Sagradas seja a fonte das tuas reflexões, que você tenha as reflexões mais profundas, mais verdadeiras, mais intensas no teu coração, na tua vida, na vida do teu lar. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor Deus pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que realmente nos dá direção, que mostra qual deve ser o nosso caminho, qual deve ser o nosso comportamento, o que é de fato o nosso alimento, o nosso sustento na nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a amar a tua palavra, a meditar e não sermos somente ouvintes, mas praticantes da mesma. Faça isso, Pai, no coração de cada um de nós que nos separamos esse tempo para olhar para a tua palavra, que buscamos incessantemente, Pai, a tua palavra, o teu conselho, a tua direção, que é fonte de sabedoria. Assim eu oro ao Senhor e agradeço por tudo, em nome santo do Senhor Jesus. Então, nesse tempo de quarentena, a busca da palavra do Senhor Deus é essencial, em todos os tempos, mas agora é tempo de nós buscarmos uma maior e melhor intimidade com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso.